amados do Senhor, vamos ler o livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, 12, 13 e 14. E 15 e 16, do 11 ao 16, São Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 16. A epígrafe nos diz: o filho da viúva de Naim. Eu vi Miquel cantando e eu estava pedindo ao Senhor uma palavra e ela disse que ainda tem vida aí. Aleluia! E nós vamos ver que quando o Senhor chega, ainda que haja morte, mas se o Senhor quiser, Ele vai ressuscitar. Aleluia! Leiamos a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois que ele e a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma multidão grande. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse o jovem: eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entrou e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, glorificavam entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Jesus. Amados do Senhor, eu muito me alegro quando eu leio o Evangelho do médico Lucas, o Evangelho de São Lucas, porque ele é um dos mais detalhistas dos Evangelhos sinóticos, porque ele se preocupa com detalhes, ele mostra as minúsculas que há nos Evangelhos do Senhor Jesus Cristo, e eu admiro muito ele, por a forma que ele escreve. Dá para se perceber que ele é uma pessoa que não escreve assim para aparecer, porque nós sabemos que antes eram os escribas, quem escrevia ali a história também pregava a palavra, mas ele não é assim para dizer: eu vou escrever melhor do que Beltrano, melhor do que Ciclano. Não, ele fazia para a glória de Deus, porque a gente vê a forma a qual ele escrevia, a forma a qual aprendeu com o mestre. O nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele andou como rei nesta terra, porque ele existe por si só. Ele foi profeta, rei, sacerdote e juiz. Mas uma coisa, irmão Cassiano, que nos chama a atenção é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não era um rei como Nabucodonosor. Vou mostrar a minha beleza, vou fazer uma festa para expandir a minha beleza, para mostrar o meu jardim suspenso, a qual fiz as glórias que tenho recebido. Ele era um rei de pessoas. Ele era um rei a qual, quando tinha pessoas ricas, como o centurião, que ele acabara de ressuscitar, de curar o seu servo, quando ele foi entrar na cidade de Naim, mas ele também, quantas vezes ele não estava sozinho, como ele esteve com aquela mulher que estava lá no poço, que só tinha um cântaro para puxar água, como estava com Marta e Maria. Às vezes eu fico pensando, é uma conjectura, não está escrito, mas eu costumo dizer que sempre que eu leio a Bíblia, eu fico imaginando algum cenário. E eu imagino uma casa, talvez
aqui ninguém não sabe, talvez algumas não sabem o que é alvidar, mas a irmã Helene, irmã Zefinha, nós lavávamos louça naquelas coisas, cuias grandes, né, irmã Helene? E eu fico imaginando um pilão ali do lado, um moinho, e elas ali preocupadas, mas o mestre se achegava também naquela casa. Ele não se importava se tinha dinheiro, se não tinha, se era bem de parecer, se não era. Ele não era um rei, digamos, boçal. Ele era um rei de pessoas. Esse era o nosso Jesus. E Lucas, ele se preocupou em escrever esses detalhes. E ele vinha da cidade de Cafarnaum, para entrar na cidade de Naim. Aleluia, glória a Deus. E com ele viu uma grande multidão. Porque quando as pessoas viam o mestre, os seus discípulos seguindo por amor a ele, querendo aprender ele, tinha uma outra grande multidão que seguia também atrás de milagres, sedentos, muitos com tumores, não tinha a facilidade que nós temos hoje. E eles corriam atrás do mestre, gritando muitas vezes: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele foi entrando em um vilarejo pequeno chamado Naim, mas era uma cidade cercada porque tinha porta. E quando ele vinha com a multidão que o seguia, vinha também lá da cidade para passar naquela mesma porta uma outra multidão. E essa multidão era diferente. Era como uma mulher que perdeu o seu único filho, como que ela já tinha perdido o seu marido, visto que ela era viúva. E eu não quero, não posso nem imaginar a dor daquela mulher. Obrigada. Eu não posso e não quero, porque nós sabemos que percas. Irmãs, hoje eu passei o dia inteiro lembrando do meu irmão. E é porque no dia que ele morreu eu fiquei um bom tempo lá naquele caixão, olhando. Parecia até estar tudo bem, mas aquela cena não sai da minha cabeça. Eu preferia não ter visto. O meu irmão ele ficou bem afilado, ele era moreninho. Ficou tão branco. Ficou lindo ele, mas eu queria ele aqui. Ninguém se conforma com a perda. Imagine agora a dor de mamãe, eu não quero imaginar. Nós queremos os nossos filhos vivos. Nenhuma mãe quer imaginar a dor de outra que perdeu seu filho. E ela vinha, não tinha mais marido. Mas nós lemos um versículo aqui, o 13, vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aleluia. Oh, amados, ele era um rei compassivo, um rei que se compadecia. Qual é o rei que vai se compadecer de um pobre? Lembra do juízo iníquo, daquela mulher que sempre estava importunando? Ele atendeu-a para não ver mais chegar à sua porta, para não ser mais importunado. Mas o que é maior do que ele, se compadeceu de íntima. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E olhou para ela e disse: não chore. Oh, irmãos, como não chorar? Ela vinha com uma multidão grande, e como se não bastasse, não tinha o marido, e agora o filho que ficou por provedor, ela agora perdeu também o seu filho. E tem mais, tinha uma cultura, nosso irmão Cassiano, ele sabe, as irmãs também, que são todas mais inteligentes do que eu, sabemos que tinha uma cultura, que tinha umas mulheres pagas para chorar no velório e clamar, chamadas carpideiras. E essas eram pagas
o seu salário, o seu ordenado era da dor do outro. E quantos não têm nos dias de hoje se vendendo pela dor do outro, achando importante a dor do outro, expondo a dor do outro, e elas recebiam para expor a dor do outro. Eu choro por tanto, eu faço por tanto, e ali estavam todas a chorar, mas aquela mãe, os parentes, o choro era verdadeiro. Mas aquele que tem o poder da vida, que olha e diz: se eu quiser, se você crê, eu posso dar vida. Ele olha e diz: mulher, não chore. Não chore, mestre. Essa é uma pergunta que eu estou fazendo, não está escrito. Como não chorar, mestre? Não tenho marido. Esse era meu único filho. E a morte veio e levou. Mas o mestre fala lá com a sua alma. Alma, receba cura. Aleluia. Alma, receba cura nesta noite. Aleluia. Ter condições de receber o milagre que eu vou fazer. Aleluia. A minha mãezinha, ela partiu cedo, porque ela com o pastor Jacob, um assaltante veio, eu vou abreviar, e atirou e não pegou nela nem nele, mas ele ficou com o revólver escorado e ela foi correndo para casa. Uma hora contada depois, o meu irmão chegou são intacto e a minha mãe não aguentou e o médico disse que foi uma pecinha que emborcou na sua cabeça e ela a partir desse dia foi decaindo até chegar à morte. Aleluia! Isso aconteceu com a minha mãe, mas para que não acontecesse com aquela mulher, quando o mestre disse: não chore, receba cura na tua alma, receba paz na tua vida, te alegra outra vez, mas como meu filho está morto, mas a alma já está curada, e eu creio que ela já começa a glorificar. Aí ele vem agora e toca naquele esquife, que não tinha outro endereço senão a sepultura para levá-lo. O mestre entrando ali para morrer, mas aquele moço ia saindo para se encontrar com ele. É como que a própria porta entrou pela porta, a porta da igreja. Ele entrou pela porta, tocou naquele esquife, pegou na mão do menino, do rapaz, do moço ali, e disse: moço, levanta. Aleluia! Glória! E ele sentou e começou logo a falar, como o hino de Rayane Vanessa, começou a mexer os pés, mexeu as mãos, mexeu a cabeça, começou a glorificar a Deus. Aleluia! E aquela mulher começou agora a se alegrar. Glória! O mestre sabe como fazer. Eu não posso chegar para a mãe e dizer: não chore. Eu não posso curar por ela. Mas ele pode. Aleluia! Porque ele cura primeiro as emoções. Aleluia! Porque a dor da morte é uma saudade que não passa. Os dias passam e a saudade aumenta. É uma cura que não tem fim, que permanece dentro da gente. É um luto que não passa. Mas se ele chegar e disser: Edjane, te conforma. Porque no teu irmão cuido eu, aí passa. E ele fez com aquela viúva: não chores, receba paz na alma, e agora é o teu filho. Aí aquela notícia que se estabeleceu em Naim, uma cidade pequena, morreu o filho daquela viúva. Que pena que não dá para nós desmiuçar, dizer, criar parágrafos aqui, dizer o que aquela mulher deve ter pensado, né? O que as vizinhas não devem ter comentado, dizendo assim: aquela mulher devia ter pecado, foi o marido, agora foi o filho. Mas eu não vou entrar nessa causa, eu vou só dizer que aonde se estabeleceu uma notícia de morte, agora, irmã Miquel,
entrou o príncipe de vida. As fileiras não receberam